Se você estuda em uma instituição de ensino, seja particular ou pública, sabe que existem alguns problemas, alguns defeitos a qual tem na instituição como no geral. Hoje eu vou pontuar os problemas que tem na instituição pública. Claro que eu vou generalizar o máximo possível, mas eu vou acabar falando mais do contexto da instituição federal daqui da Bahia, pelo menos. Porém, isso pode valer para todo o campo público praticamente, porque pelo que eu ouço de histórias de conversas com amigos, de outros relatos, tem vários pontos em comuns. O primeiro ponto, que acho que é o mais importante, é justamente a infraestrutura. No geral, a infraestrutura nunca é ruim, porém também nunca é boa porque não tem uma manutenção correta. Como nas instituições federais só pode ser feita manutenção pelo próprio Instituto Federal, essa é a parte mais complicada, porque tudo que é na federal demanda muito esforço. E quando eu falo que demanda muito esforço, eu digo que demanda muito esforço justamente para eles pegarem e aplicarem as reformas, porque tudo é uma burocracia gigantesca. Então, se é para consertar uma pia, por exemplo, aí vai ter que fazer licitação, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro, justamente para poder consertar uma pia. Se um banheiro estiver quebrado, meu Deus do céu, então é a maior dor de cabeça. Então é mais fácil eles quebrarem tudo e reconstruir o pavilhão inteiro do que eles simplesmente consertarem uma única parte, um único setor. Claro que vai ter momentos a qual vai ter que consertar alguma coisa ou outra, uma manutençãozinha básica, porque dinheiro é injetado e esse dinheiro tem que ser usado de alguma forma. E por vezes o dinheiro é utilizado justamente para poder fazer consertos. Que esses consertos, no caso, vão ser revestidos justamente em melhor qualidade de ensino para os estudantes. E claro que isso demora normalmente demais, porque, enfim, burocracia gigantesca. E uma boa parte da culpa que tem isso das coisas estarem quebradas e por aí vai, às vezes não é nem tanto dos alunos como geral. São de um pequeno grupo bem específico de pessoas que quebram essas coisas, que fazem vandalismo. Isso é um fato porque quem estuda em instituição federal, sabe que existe aqueles grupinhos que são mais rebeldes, aí eles querem vandalizar justamente para chamar a atenção do governo, isso, aquilo, outro. Eles são os mais desconstruídos em relação ao sistema. Então isso prejudica bastante quem estuda de forma mais tranquila, por se dizer assim, de quem não é uma pessoa tão ativa assim no meio político nas instituições e de quem não faz baderna, ou é ativo de forma política só que não fica fazendo baderna. Isso é uma coisa que simplesmente é um problema gigantesco, porque é uma coisa que a maioria dos estudantes tem que enfrentar, então tem que estar naquela situação de qual basicamente parece que foram vandalizaram tudo, fizeram uma bagunça, fizeram um estrondo, uma coisa horrível, e você tem que conviver naquele local. É horrível demais. Mas enfim. O segundo ponto é justamente as aulas, a frequência de aulas e a frequência que os professores podem aparecer nas aulas. Eu, como faço curso de exatos, eu faço curso de física, é mais fácil os professores irem para a sala de aula, porque eles gostam de ensinar, eles gostam de estar naquele local ali, eles gostam daquela convivência com os alunos, eles gostam de ensinar no geral. E até por isso que normalmente os professores de exatas são professores muito velhos. Literalmente, eles são muito velhos. Eu tenho um professor de cabelo branco que tá mal de saúde, mas ainda assim vai para dar aula. É uma coisa que até mesmo eu fico abismado, de surpreso de quanto aquele cara se esforça para poder dar um ensino. Tudo bem que isso reflete uma coisa bem positiva, porque quer dizer que se preocupa com a educação, os professores se preocupam com a educação. Mas, obviamente, assim como os alunos, existe a parte podre, a qual vai querer viver da mamata da instituição federal, que basicamente vai faltar bastante, não vai ficar apresentando atestado toda hora, vai dar 1001 desculpas, às vezes eles só metem um louco só e não vai dar aula, enfim, tem N motivos a qual o professor simplesmente desaparece na instituição, eu mesmo tô tendo uma aula com uma professora que, beleza, ela disse que eu tendo licença, tudo mais, só que, tipo, eu não entendi muito bem essa licença, não sei se é maternidade, não sei se é porque ela tá mal de saúde, enfim, simplesmente desapareceu. Eu dato como aquela professora ser uma professora fantasma pra mim, porque eu não sei onde raios ela está. Um terceiro ponto que eu acho que é muito relevante é justamente a dificuldade da instituição federal, porque não é fácil. Por ser público e você não precisa pagar todo mês, a gente costuma dizer que você começa a pagar com a alma, porque você começa basicamente a ter matérias muito complicadas com professores que literalmente vai levar você ao extremo. O máximo possível que ele puder te levar em relação àquela matéria, provavelmente ele leve. Isso é uma coisa muito boa, inclusive, tipo, é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim, porque aquela coisa, a média é 5, 7. No caso, a média é 7. Atualmente a minha faculdade está com a média 7, então significa dizer que você tem que aproveitar pelo menos 70%
daquela matéria. Então você tem que acertar uma prova 70% de uma prova. Então você tem que acertar, no caso, se você fizer 3 provas, 70% de cada prova, para você ser aprovado. Só que isso parece fácil no ensino médio, mas na faculdade, basicamente, começa a elevar o nível, começa a escalar as coisas de uma certa forma, que às vezes a sua prova talvez nem tenha 10 questões, talvez só tenha 5. E talvez dessas 5 você só vai fazer 2. E é isso. Não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde você correr. Então, é uma dificuldade muito diferente. Por conta disso, que acaba tendo toda aquela coisa de que, tipo, os alunos reclamam muito da dificuldade na instituição, de ser muito complicado e por aí vai. Mas aquela coisa, isso é um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo, porque você vai estar tendo uma dificuldade muito alta, mas em compensação você vai estar tendo também uma dificuldade muito alta. Então você pode aprender mais, os professores, uma parte dos professores são bons. Agora, tipo, entrando mais em didática, os professores, normalmente, alguns professores não têm uma didática muito boa, isso é um fato, porque são professores muito antigos, então alguns deles não fizeram licenciatura, só fizeram bacharelado. E por conta disso, eles não se preocupam tanto assim com a didática, eles só dão conteúdo mesmo e você que se vire. Eles te dão os livros que você tem que estudar, tudo mais, porém não é aquela preocupação de ter uma didática muito bem estruturada para o aluno aprender da forma mais coesa possível e por aí vai. Não, é simplesmente, ó, esse aqui é o assunto, estuda em casa e é nóis, a gente se vê na próxima aula, provavelmente vai ser teste. E o último ponto que eu quero abordar aqui é justamente sobre os horários. Eu tenho a sorte de estudar no Instituto Federal da Bahia, então significa dizer que minhas aulas são somente à noite. Porém, por a grade não ser baseada no aluno, mas sim nos professores, se você estuda, por exemplo, em uma UFBA da vida, que é a Universidade Federal da Bahia, você simplesmente fica refém dos horários que os professores têm disponível e das matérias que têm disponível. Então, se você te pegar uma matéria, por exemplo, 3 da tarde e a próxima matéria se você tiver 5 da tarde, é isso. Você não tem aquela coisa de padronizar os horários de, vou montar toda a minha grade aqui pela manhã, ou vou montar toda a minha grade pela noite, ou montar toda a minha grade pela tarde. Não, você simplesmente é refém dos horários dos professores. E por vezes eu já vi colegas meus tendo que montar a grade literalmente de tarde até de noite, para poder conseguir se manter ou ter uma certa frequência, para poder conseguir se formar pelo menos o mais breve possível. Isso é um pouco mais complicado justamente porque demanda muito da paciência do aluno, porque o professor tem uma disponibilidade, o aluno tem outra e fica complicado. Eu não sofro tanto isso no Instituto Federal porque as aulas são normalmente à noite, então é mais tranquilo. A gente tem todo mundo quase no mesmo horário, e só a diferença só são os dias da semana. Então, alguns dias da semana eles priorizam os cursos de matemática, e outro período da semana eles priorizam cursos de humanas. Então, um pouco mais coeso, um pouco mais tranquilo. Porém, naquela coisa, né? Quem estuda realmente uma universidade, um instituto grande, sofre bastante com isso. E se você sabia de alguma coisa dessa, se você estuda no Instituto Federal, deixe nos comentários, eu quero muito saber sobre isso. Se possível, dá um like, compartilha. Eu quero saber da sua opinião em relação a tudo isso, porque realmente estudar em universidade pública é bom, mas é complicado, tem seus problemas sim.